É um vídeo de Yu-Gi-Oh! Agora, hein? Ó, os piores monstros principais de Yu-Gi-Oh! Tá? É o do canal Lira Yu-Gi-Oh! Vou me inscrever, já vou deixar o like, né? Porque a gente tá vendo o trampo do cara. Vamos lá, vamos botar aqui em 1080 boladão e vamos assistir. Esse momento, você passa o duelo inteiro preparando o campo, ativando efeitos, sacrificando monstros e finalmente grita com orgulho: eu invoco o meu monstro supremo! Mas o adversário joga a famosa Mirror Force e até o seu suposto monstro As, evaporando teu campo como se nunca tivesse existido. Bom, nem todo mundo... No anime a gente pode levar em consideração que existe o poder do roteiro, né? As coisas precisam ter um roteiro, uma historinha sendo contada, né? Então, eu particularmente, vou ser honesto, acho muito chato quando, tipo assim, fica esse viés card gameístico ao tempo todo em cima do anime, sabe? Se a gente parar pra pensar, os duelos no anime são idiota. Como é que o cara se surpreende com o efeito de uma carta se tá escrito na carta? Oh, meu Deus, eu não sabia que essa carta fazia isso. Claro que tem que saber, ô animal, tá escrito na carta. E o cara faz isso o tempo todo no anime, entendeu? Eu ativo o outro efeito da minha carta. Oh, sua carta tem outro efeito! Tipo, isso é um recurso narrativo ali, sabe? Mas vamos lá. O monstro As de Yu-Gi-Oh! Foi criado igual. Alguns são lendas e outros são vergonha alheia em forma de carta. E hoje nós vamos revisitar os 10 piores boss monsters, ou chamado de monstros As, de Yu-Gi-Oh! Monstros que pareciam épicos, mas na prática foram um desastre. Então já deixa o seu like, se inscreva e bora lá conferir. Em Yu-Gi-Oh! O termo Boss Monster, ou Monstro As, é o ápice da estratégia de um deck. É o chefão, é o cara que tu quer invocar. Aquela carta que representa todo o tema, o poder e o drama do seu estilo de jogo. São os dragões, deuses e heróis que deveriam encerrar os duelos com um golpe só. Mas o problema é que muitos desses chefões nasceram em épocas sem suporte, com efeitos mal pensados ou em condições de invocações absurdas. E o resultado, um catálogo de cartas que são lindas para colecionar, mas são horríveis para jogar. Em 10º lugar, Zushin, o Gigante Adormecido, sendo uma das cartas mais infames entre... Essa carta é estranha que tem mó barrigão, né? E esse bicho é difícil de invocar, eu lembro de invocar ele no Duel Links. os duelistas casuais. Pra invocar os... Opa, recebemos uma raid aqui, provavelmente do Bugado. Bugado sempre é fechamento. Valeu, Bugado! Sejam todos bem-vindos, Bugadinhos. Zushin, você precisa manter o campeão lendário em campo por 10 turnos seguidos. Sim, 10 turnos. Em um jogo moderno, cara, onde as partidas mal duram 4, isso é quase impossível. E na teoria, ele é um símbolo de paciência e persistência até. Só que na prática, é uma piada cruel, cara. Porque mesmo que você consiga proteger o seu campeão por todo esse tempo, o Zushin não tem resistência real contra destruição ou anulação de efeitos. Ele pode ser banido, devolvido pra mão ou simplesmente ignorado. Zushin é o retrato do jogador que sonha grande, mas é esmagado logo de cara. Em nono lugar, o Gate Guardian, conhecido como Guardião do Portão. Poucas cartas representam tão bem... No anime ele tem vários efeitos secretos, tá ligado? Né? Tô que eles revisitaram ele recentemente e trouxeram várias fusões dele, inclusive fusões entre as partes, sabe? As pernas com o meio com os braços, essas paradas assim, né? O Lego mal montado, né? Mas eu achava o Guardião do Portão muito maneiro. E desde o começo eu achava meio frustrante ele ser só um bicho com ataque alto. Ele não tem efeito, ele não faz nada. O efeito dele é uma limitação de invocação. O choque entre nostalgia e frustração quanto ao Guardião do Portão. 3 monstros lendários: Kazenshi, Zanga do Trovão e Zushin. E todos eles são interessantes, tá? Que eles têm esse efeito de quando são atacados, zerar o ataque do oponente, e isso é muito legal. Se une pra formar um colosso de 3.750 de ataque. Assim, na ideia, na teoria, é uma fusão muito épica, né? Pô, 3.750 Não é uma fusão, é que ele parece muito uma fusão, mas não é uma fusão. de ataque. Mas sem a carta de fusão, cara. Porque não é uma fusão. Exato, você precisa ter os 3 monstros no campo ao mesmo tempo, depois sacrificá-los pra invocar, sim, aí o Guardião do Portão. Isso em um formato onde o oponente destrói tudo antes de você terminar a jogada. E durante o anime, ele parecia totalmente imparável. Mas na prática... E no anime eles só botam as caixinhas, né? Eles não jogam com os bichos separados. É só um tijolo gigante que depende da sorte, paciência e também muita fé. Hoje, inclusive, ele ganhou um suporte até. Mas lá no começo, o Gate Guardian, Guardião do Portão, era equivalente a montar um castelo de areia em meio a um furacão, totalmente desprotegido. Em 8º lugar, Red Eyes Darkness Dragon. Esse aqui machuca no peito, porque é um monstro muito maneiro que eu gosto demais.
O dragão das trevas de olhos vermelhos. Ah, tá. Buguei. O de metal é bom pra caraca, maneiro pra caçamba, esse aí é horrível. Esse aí é ruim mesmo. Ou Red Eyes Darkness Dragon, prometia ser o ápice da linhagem do Red Eyes, onde ele ganhava 300 pontos de ataque para cada dragão no seu cemitério. Bom, parece muito maneiro, né? Até você perceber que ele não faz mais nada além disso. Sem imunidade, sem efeitos adicionais e dependendo totalmente de um cemitério cheio. No fim, o Darkness virou o irmão esquecido da família, tendo nome, visual, mas nenhum talento real. Em sétimo lugar, Nils Wiseman. Esse ganhou uma versão 2.0 há poucos anos. Agora sim, um crossover dos sonhos aqui. Nils e Yubel combinados em um único ser. Era pra ser o ápice emocional e espiritual de Yu-Gi-Oh! GX, mas o resultado é um desastre técnico. Para evocar o Nils Wiseman, você precisa que o Yubel e o Nils estejam no campo e sejam enviados juntos pro cemitério. E ainda assim, ele não pode ser invocado por meios especiais. Ou seja, se sair errado uma vez, já era, irmão. O efeito até parece legal se você for ver. Ele causa dano igual ao ataque do monstro, que te destrói e... Ele tem um burn muito alto. Esse bicho no Duel Links, quando saiu a versão mais nova dele, morre e joga esse, né? E... esse bicho era muito nojento de lidar, esse aqui. te cura. É um exemplo perfeito de um monstro que no anime brilha, mas no jogo é outra coisa. Em sexto lugar. Aquele ali eu não achei... Ele é ruim de invocar, mas quando ele tá no campo... Pelo menos na nossa experiência de Duel Links, ele deu muito trabalho. Muito trabalho. Esse eu acho que é ruim mesmo. Malefic Trophy Dragon. Um dragão colossal com mais de 5.000 de ataque e um visual que é bizarramente maneiro. Mas pra invocá-lo, você... Vocês acham ele maneirão? Pô, um dragão amarelo, parece um bonecão de plástico. Sei lá, não acho ele maneiro não. Precisa de um campo maléfico ativo e um monstro maléfico destruído. E se esse campo for destruído, adivinha? Todos os seus maléficos morrem junto. Os maléficos, eles têm um pouco de mundo da fantasia, né? Que eles precisam do campo pra estarem em campo, né? E, cara, é muito estranho esses maléficos, tá ligado? Que... Como é que era o nome deles em inglês? O nome deles em inglês era tão mais legal do que maléfico, eu esqueci qual é. Mas... No Duel Links, eles viram o jogo de alguma forma, sabe? Nem lembro como é que o deck jogava, mas eu lembro que dava pra jogar um pouquinho com isso. Na prática, o Truth Dragon só aparece... Mas não usava esse cara, se eu não me engano. E quando você já está perdendo. E quando chega, é só questão de tempo. Inclusive tinha um cara no Discord que ele sempre pegava DLV máximo com esse deck. Não é maléfico não, em português é outra parada. Maléfico é a nossa tradução direta, que a gente lê Malefic e traduz pra maléfico, mas não é maléfico em português não, é Malefic em inglês. Então o oponente limpado com qualquer efeito. Em quarto lugar, Sofia, deusa da recriação. Esse bicho foi um saco invocar, tem que ter vários tipos de monstros diferentes, Exceed, Síncro, Fusão, Ritual... Atributa todos eles, invoca ela e ela tipo, não faz porra nenhuma direito. Carta mais divina e mais desesperadora dessa lista. Pra invocar Sofia, você precisa banir uma fusão, um Síncro, um XYZ e um pêndulo do campo. XYZ? Caraca, eu nunca vi ninguém falando assim, mas tudo bem. E do cemitério. É, meu querido. Parece uma missão dos Vingadores aqui. E aí sempre tá, mas e o prêmio? O que eu ganho fazendo isso daí? Ele destrói tudo, o campo, a mão e os cemitérios de ambos os jogadores. Um verdadeiro botão de reset. Só que assim, o problema... Caraca, eu não lembrava que ela fazia isso tudo não, Caraca, tá, ignora um pouco do que eu falei, tá? O problema disso é que ele apaga... Era pernicioso o nome, nome horrível, pernicioso, arquétipo pernicioso, troço horrível, pernicioso o nome, obrigado, chat. O jogo inteiro não deixa vantagem pra ninguém. Sofia é basicamente um Ctrl-Alt-Del do duelo, tá ligado? Uma divindade que chega pra reiniciar... E é isso, cara. Serve pra isso. Você faz sacrifício inteiro pra ele resetar o teu campo e o campo do oponente. Terceiro lugar, Arcana Knight Joker. Bom, estiloso, né? Só que em quesito de estratégia, nem tanto. O Cavaleiro Joker Arcano é a fusão dos 3 Cavaleiros Reais. Rei, Rainha e Valete. O seu efeito é anular magias, armadilhas ou monstros descartando uma carta do mesmo tipo. Parece bem poderoso. Cara, mas na época que ele foi lançado, eu acho que isso não era, tipo assim, ruim pra caraca, não. Era até maneirinho. Tipo assim, hoje não é uma parada legal. Porque tem muita carta que nega as coisas a custo, sem precisar de custo, principalmente sem precisar descartar uma carta equivalente, sabe?
Mas acho que na época que ele veio, não que ele jogasse, sabe? Mas, pô, isso era minimamente interessante, sabe? Lá atrás, tô falando lá. Porque ele é DM ainda, esse bicho, tá ligado? Mas é dependente demais da sua mão. Se você não tiver a resposta certa, ele vira um alvo muito fácil. Sem proteção, sem suporte e com vocação cara, o Joker Arcana é o típico de monstro que brilha mais pela armadura do que pelo próprio efeito. Ele é maneirinho. E isso sendo uma pena, já que é uma carta bem legal. Em segundo lugar, Venom. Essa eu fiquei devendo. Essa eu lembro que a gente tentou invocar no Duel Links e não saiu esse. Nominaga, a deusa serpente de ouro. Um nome bem imponente, né? E uma arte muito maneira. Só que em jogabilidade é bem lamentável. O Venominaga precisa do Rei Venominon para ser invocado. E aí ele cresce com répteis no cemitério e tem um efeito de vitória automática após 3 ataques diretos. Mas conseguir isso é quase impossível. Ele é um monstro que depende de sorte, paciência e proteção. E na maioria dos duelos, mal consegue sobreviver em turno. O Espírito do Faraó. Em primeiríssimo lugar, tinha que ser ele. Para invocá-lo, cara, você precisava ativar Esse a gente invocou no finalzinho, foi uma das últimas cartas que a gente invocou. o primeiro sarcófago e esperar 2 turnos, pro segundo e o terceiro. E aí depois torcer para que ninguém destruísse o combo antes disso. E quando ele finalmente despertar, ele traz 4 zumbis normais de nível 2 do cemitério. E sim, é só isso. É 3 turnos de espera para evocar um exército de esqueléticos inúteis de nível 2, que não tem ataque e defesa decente. É um boss que gasta muito tempo, tu tem que fazer um puto setup para causar 0 impacto no jogo. É realmente um desperdício essa carta, por mais que tenha um design bem legal. Triste. Tem design maneiro. Mas no fim, cara, esses monstros são a prova viva que em Yu-Gi-Oh! Poder visual não é sinônimo de poder real, né? Alguns nasceram no momento errado, outros foram vítimas de mecânicas antigas. Mas todos ensinaram a mesma lição. Ser um boss monster não significa ser bom, né? No final, o verdadeiro chefe final é o duelista que sabe adaptar, improvisar e vencer mesmo com cartas fracas. E aí, agora me conta, qual desses chefões você tentou usar ou se arrependeu depois? Foi o Nils Wiseman ou o famigerado Guardião do Portão, hein? Deixa aí nos comentários e bora rir Eu queria muito ter jogado com as cartas novas do Guardião do Portão. junto sobre essas tentativas aí que não deram certo de monstro. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva, porque isso é... Mas eu queria muito ter jogado com as cartas do Guardião do Portão nova, tá ligado? Acho que é legal e queria ter jogado com eles, mas infelizmente não deu. Não deu. ajuda demais o canal e ativa o sininho pra você não perder mais listas como essa, por exemplo. E tem outro vídeo aí aparecendo na tela que tá sensacional, é só clicar pra você ver mais vídeos como esse, beleza? Então é isso, vê-se na próxima com mais um duelo, tamo junto e valeu! Todo duelista... Eita. Galera, é isso, esse foi o nosso react de hoje.